Aprendemos muitas vezes na Bíblia que, mesmo quando a figueira não esteja dando os seus frutos, nós devemos louvar ao Senhor. De fato, todos passamos por dificuldades. Se não passamos, certamente um dia passaremos, de diferentes naturezas. Perdemos pessoas queridas. Só não perde pessoas queridas quem já partiu antes. Os que ficamos, vamos perdendo pessoas queridas. Muitas vezes também somos tomados por enfermidades que ultrapassam a nossa compreensão e às vezes, lamentavelmente, ultrapassam a compreensão dos outros. Já narrei aqui esta minha experiência aqui neste culto, vou repeti-la, porque infelizmente se faz necessário. Eu estava no começo aqui da minha atividade na igreja, há uns 20 anos, e após a oração final, eu já perto aqui da saída da nossa área central, bateu-me alguém às costas, suavemente, olhei, era o nosso irmão em Cristo, psiquiatra Edson Lanes. Ele disse: Israel, a depressão é uma doença. Eu não sabia. Certamente na oração eu disse alguma coisa inadequada, que eu não sei qual, nem ele me disse. Mas se ele me disse, é porque eu devia ter dito alguma coisa imprópria. O fato é que eu era ignorante, completamente ignorante neste assunto. Então eu fui estudar o assunto. Preguei uma série de sermões sobre esse tema, que depois publiquei num livro que está esgotado, chamado Diante da Depressão. Estou dizendo isso porque, talvez não em nossa igreja, mas talvez também, mas em outros círculos religiosos, há uma incompreensão, uma ignorância, esta é a palavra a ser dita, sobre o tema da depressão. É muito comum, então, alguém que está deprimido, outra pessoa se aproximar dela e tornar o seu peso ainda mais pesado, dizendo que deve orar para que Satanás deixe de ter atuação sobre a sua vida, atribuindo, portanto, aquela condição a uma ação de Satanás sobre a sua vida. Infelizmente, isso é muito comum. Ainda hoje, nós que nos orgulhamos de ser do tempo da informação e do conhecimento, ainda hoje a ignorância faz muitas vítimas. Claro que devemos orar por quem está em depressão. Como por qualquer outra enfermidade, devemos orar. Devemos, em nossa oração, pedir a Deus que envie pessoas capazes de ouvir, compreender, ajudar, por exemplo. Porque a depressão é aprendi com aquela palavra das minhas costas, uma enfermidade. É uma doença que acomete pessoas de todas as idades. Eu trouxe agora esse assunto, porque hoje no programa de rádio nos foi feito um pedido para que orássemos por 2 adolescentes, filhos de ouvintes do programa, que estavam em depressão. A depressão é democrática quanto ao gênero, homens e mulheres ficam em depressão, quanto à idade, pessoas jovens, muito jovens, pessoas maduras ou até mesmo idosas, também ficam enfermas da depressão. E nós temos que lidar com esse assunto de uma forma santa e sábia. Do contrário, nós vamos gerar mais dor e atribuir a Satanás um poder que ele não tem. As causas são muito variadas, as terapêuticas são igualmente também distintas. Cada pessoa é uma pessoa em suas características, em suas reações. E devemos pedir a Deus que nós sejamos pessoas que amenizem, mas nunca pessoas que
aprofundem o sofrimento de alguém. Já é suficiente a depressão. Não é preciso que sobre ela ainda se coloque o peso da culpa, o peso de um descuido, dando-se então, na linguagem às vezes utilizada, brecha a Satanás para atuar, porque definitivamente este não é o caso. Depressão não é espiritualizável, é algo biológico, psicológico, mas não espiritual. E a crueldade, a partir da ignorância de algumas pessoas, tem trazido dores com consequências, por vezes, imprevisíveis. Peçamos a Deus que nos dê a oportunidade sempre de ajudar, contribuir para a saúde, não para aumentar a doença. Eu nunca tive depressão, mas eu posso ter. Futuro, não conheço. Se você não teve, pode ter. Futuro você não conhece. E quem tem, deve aceitar os recursos que Deus coloca ao seu dispor, ou para a superação, ou para o convívio com esta enfermidade. Creio ser um dever nosso, como filhos e filhas de Deus, não seguirmos as opiniões indoutas, mas ao contrário, diante dessa situação, estudarmos o assunto, até para podermos também ajudar. De igual modo, nós experimentamos dificuldades nas doenças dos nossos queridos, e a lógica é sempre a mesma. Devemos orar, ir ao médico e orar. Não tem outra sequência. Deus é soberano, Ele pode prolongar a vida ou pode permitir que ela seja ceifada. É assim que Deus age. Como Ele agirá? Não sabemos. Então, oremos. Estou dizendo essas palavras porque temos aqui conosco uma família que perdeu a sua mãe no sábado anterior e domingo foi o sepultamento. Eu vou pedir só para que fique em pé então a família da irmã Senira. E à nossa disposição nesta hora está aqui o seu marido também, seu filho, sua filha, nora e netos. Orará ao Senhor para que nessa dificuldade da perda, o consolo de Deus possa ser completo nas suas vidas e as lágrimas dos seus rostos possam ser enxugadas por aquele que é o nosso Consolador. Essa é a promessa que nós lemos na Palavra de Deus e esperamos que ela se efetive e se realize nas suas vidas, na vida de cada um de vocês. Muito obrigado por esse momento aqui. A irmã Senira foi uma pessoa muito importante na minha vida. Os irmãos logo saberão por quê. Embora eu já tenha citado que quando eu preguei aqui uma série de mensagens sobre predestinação e livre-arbítrio, ela me encontrou fazendo compras. Disse: olha, eu vi o seu sermão, não sei se ela estava presencialmente ou pela internet, que ela ouvia também em casa, e eu tenho um sermão do reverendo Zaqueu, que no caso era o pastor da Presbiteriana da Tijuca, naquela época, nos anos 70, sobre esse assunto. A senhora tem? Tenho. Me diga onde é a sua casa que eu vou lá buscar. Não, leva na sua casa. Então eu acabei as compras, pouco depois eu cheguei em casa, na portaria lá estava o envelope com o nome dela, e dentro um sermão datilografado, dos anos 70, do pastor Zaqueu, que não só me deu o apêndice do livro, mas me inspirou o próprio título do livro, que vai se chamar O Plano e o Caminho. Uma conciliação entre a predestinação e o livre-arbítrio. Eu devo isso a ela. Então, no meu último sermão sobre esse tema na série, eu pude então citar o texto do reverendo Zaqueu. Foi ela. Depois ela sumiu, ela não era membro da igreja, não tinha no cadastro, não pude visitá-la, mas quando ela faleceu, a sua filha me procurou. Então no domingo passado lá estive no São João Batista para aquele momento de despedida e gratidão a Deus por sua vida. Porque essa é a nossa vida.
A morte faz parte da vida. E aqueles que não são queridos, serão queridos estando vivos ou estando mortos.